Telão do balanço. No futuro próximo diz que vão fazer uma tela para eu chamar do tamanho inteiro aqui, ó. Foi a informação que me deram. Vai ter um negócio grandioso aqui, vamos ver. Por enquanto, o rapazinho, ele cabe bem nesse telão aqui, ainda tá tudo tranquilo, né? Ô Diego Antunes, falando a respeito desse caso de descanso, você está agora em frente ao Fórum da Comarca, aí, meu caro Diego. Aí você também acompanhou muito pedido de justiça nos últimos tempos, né? Com você, Diego Antunes. Pois é, Eduardo, familiares que vinham aqui diretamente aqui no Fórum da Comarca de Descanso para clamar por justiça. Vale a gente lembrar que o motorista que provocou o segundo acidente, o Rosinei Ferrari, ele também ficou gravemente ferido e acabou ficando internado por 72 dias no Hospital São José de Maravilha. Só que nesse ínterim, ele acabou sendo trazido mesmo na maca e nós acompanhamos, a RIC TV acompanhou, foi trazido na maca aqui para o Fórum da Comarca de Descanso, onde foi ouvido, prestou esclarecimento. Estava ele juntamente com os advogados de defesa, então de um escritório na época de Maravilha. Depois esses advogados acabaram sendo substituídos, enfim, e ele foi ouvido aqui no Fórum da Comarca de Descanso. Ele voltou para o hospital e após receber alta médica, foi direto encaminhado, foi trazido aqui para a cadeia pública da cidade de Descanso, onde permaneceu preso por 1 ano e 8 meses, até que por força de um habeas corpus, ele acabou então sendo liberado e voltou para a cidade de origem, Cascavel, no Paraná. Mas nós preparamos, como a gente já prometeu, uma matéria relembrando o dia do acidente. O 9 de outubro e, o 9 de outubro, perdão, e o 10 de outubro também, os dias seguintes, até porque o trabalho da perícia foi bastante demorado, virou a madrugada, trabalho da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, dos veículos de imprensa, então para as pessoas recordarem e nos ajudarem também, né, a relembrar essa história, a gente preparou uma matéria especial que todos vamos acompanhar agora. Aquele 9 de outubro era a data de prova e entrega de trabalho para algumas turmas desta universidade. Às 7 horas, o sinal tocou, mas muitas salas estavam com poucos alunos. Sinal que algo teria acontecido e os rumores eram de um acidente na BR-282, justamente no trajeto deles até São Miguel do Oeste. Eu, inclusive, lembro como se fosse hoje. Eu fui até a biblioteca trocar um livro, tocou meu telefone celular, era informação do acidente com gravidade, mas não se sabia ao certo o tamanho da gravidade. Eu vim até a rádio, peguei o carro da reportagem e fui até o local do acidente. Chegando lá, o cenário já era trágico, né? 3, 4, 5 mortes confirmadas, corpo de bombeiro mexendo no ônibus que havia caído na ribanceira da BR-282, e naquele momento era a Voz do Brasil e não pegava sinal de celular. Eu tinha que coletar as informações no local, me deslocar com o carro para um lugar mais no alto, onde pegava o telefone celular para repassar as informações para a rádio. No local haviam cerca de 25 socorristas, dezenas de policiais, motoristas que pararam na rodovia bloqueada e curiosos. Cabo Tanuri era um dos bombeiros que trabalhava no socorro às vítimas da primeira colisão ocorrida às 7 da noite, que envolveu 2 caminhões e um ônibus que viajava de Chapecó ao Extremo Oeste, levando associados de uma cooperativa que haviam participado do show do cantor Daniel na IFAP. Ao chegar no local, eu me recordo da parte que o pessoal já estava trabalhando na retirada das vítimas que estavam em óbito, né, com o corte de guarda-reio e os guinchos para tracionar o ônibus e a careta, que tinha vítimas embaixo do ônibus e da careta, né? Quando a última recordação que eu tenho no local, daí é quando veio a terceira careta envolvida no segundo acidente, que ocasionou todo o acontecido da época, né? 2 horas mais tarde, esta carreta, dirigida por Rosinei Ferrari, carregada com cerca de 30 toneladas de açúcar, desceu a serra desgovernada e acabou atropelando mais de 100 pessoas que estavam no local.
O veículo, ou o que sobrou dele, continua depositado no pátio de uma empresa de Maravilha. Os proprietários aguardam a liberação da justiça e da polícia para retirar a carcaça desse ponto. Na época, haviam muitos jornalistas no local, profissionais de TV, jornais, internet e de rádio. Marcos era um deles, que se preparava para dar o último boletim sobre o ocorrido. E aí, enquanto eu estava no ar com as informações, eu vi que a carreta passou do lado. Mas você está concentrado na informação e não me passou pela cabeça que aquela carreta que estava descendo lá fosse provocar o segundo acidente, o que acabou acontecendo. O Adilson, diretor da rádio, que ficou no local do acidente enquanto fazia os boletins, por alguma razão naquele instante pegou o sinal do celular. Com bastante falha, mas pegou a ponto de ele conseguir entrar no ar e rapidamente falar que aconteceu um segundo acidente ainda mais grave que o primeiro. E aí eu peguei o carro e voltei, e quando cheguei lá embaixo encontrei uma das piores cenas da minha vida, que foi a do segundo acidente. Deu mais um acidente grave aqui. Uma carreta descontrolada de cima amontoou todas as pessoas que estavam no meio da pista. Os bombeiros, eu estava até um pouco descontrolado, porque aconteceu mais falecimentos aqui. Uma carreta veio descontrolada e ela atingiu todas as pessoas que estavam fazendo o socorro das vítimas. Na rodovia, o cenário era de terror. Dezenas de pessoas mortas, entre bombeiros, policiais, jornalistas, voluntários e pessoas da comunidade, além de uma centena de feridos. Todas as 27 vítimas fatais das duas colisões foram para o IML de São Miguel do Oeste e passaram pelas mãos deste legista, num trabalho de identificação e liberação que levou 12 horas. Que nós não estávamos preparados para 27 ou 29, nós estávamos preparados para 7, que eram 4 do caminhão e 3 do ônibus. Essa era a nossa preparação. Alguém surgiu na frente do IML e disse para mim que estava esperando, já estava fazendo os primeiros preparativos, junto já com os assistentes, que tinha mais 20. Digo, não, isso só pode ser alguma coisa que não é verdade. Não, doutor, mas a Peperi e outras rádios, né, estão divulgando. Qual era a minha obrigação naquele instante? Ficar esperando uma confirmação da notícia. Que infelizmente veio. Eu não acreditava até ali que fosse. Amanhã, na segunda reportagem sobre os 10 anos da maior tragédia rodoviária de Santa Catarina, você vai ver como estão alguns dos sobreviventes e a situação do motorista e do dono do caminhão envolvido na segunda colisão.